Vamos começar o webinário sobre o Fórum Regional de Autarcas do COMSA. Mas, em primeiro lugar, algumas regras no que diz respeito à interpretação. O webinário será em inglês. Temos, por isso, interpretação em francês e em português disponível. E se quiser acompanhar o webinário noutro idioma, tem que ver a barra de controle inferior e colocar no idioma que deseja ouvir. Pode ser francês ou português. E se quiser ouvir o idioma interpretado, tem que clicar em silenciar o áudio original. Vamos apresentar o Fórum Regional de Autarcas do COMSA e que vão falar no que diz respeito às perguntas. Podem colocá-las oralmente ou escrevê-las no chat. E vou passar a palavra a Xé. Obrigada, Nelson. Olá a todos. Chamo-me Xé O'Neill e sou a coordenadora da unidade de coordenação da Comissão. Vamos passar para o próximo slide. O PCU implica trabalhar com os cofundadores da União Europeia, do Ministério Alemão da Cooperação Económica e Desenvolvimento e da Agência Espanhola da Cooperação Internacional e outras organizações com as quais trabalhamos estreitamente e com a nossa secretária, que vocês vão ouvi-la falar daqui a pouco. Portanto, obrigado por a todos os patrocinadores, parceiros e vou falar em nome de todos nós para dizer que estamos muito excitados, muito entusiasmados em estar a lançar esta sessão. Que este Fórum Regional de Autarcas do COMSA foi lançado em 2015 e temos 180 e qualquer coisa signatários e este comitê, portanto, esta sessão juntar-se às outras. É normal que as cidades signatárias se associem todas a esta iniciativa e estamos a crescer cada vez mais. É importante para os presidentes das câmaras das cidades que o facto de estarem estreitamente ligados às questões de governança e falar em nome de todos os signatários. Portanto, este fórum estabelece esta estreita ligação com as estruturas governamentais e os beneficiários das iniciativas. Podemos ver do lado direito neste mapa que mostra como é que é a governança da COMSA e vem que havia um trabalho de ligação inicial entre todos os signatários e o trabalho que nós fazemos no terreno com todas elas. Vemos também que tem um papel importante na conexão com o nível global, com uma vasta iniciativa com cerca de 11 mil signatários ao longo de todo o mundo e, de qualquer maneira, esta diáspora mostra que há pontos de ligação ao nível global. Há membros que também têm um assento no Comitê Global, o que quer dizer que nós temos cerca de 11 mil presidentes das câmaras de todo o mundo que estão a ligar-se de um ponto de vista global para pontos que estabelecem e trocam opiniões, reflexões sobre assuntos importantes para cada uma das suas cidades e para a ligação entre elas.
E daqui a alguns momentos, alguns dos colegas vão falar com mais pormenor sobre a forma como isto tudo se conjuga e como é que o processo para ser eleito para o COMSA se estabelece, ou para o RMF, perdão. E estamos muito entusiasmados e é também a razão pela qual vocês devem estar também entusiasmados por fazerem parte de uma tal estrutura. Podemos ver que há são pontos de ligação-chave para esta questão global. Vamos mobilizar outros presidentes das câmaras para apoiar e para falarem sobre assuntos-chave relacionados com as cidades sustentáveis e o clima de finança e representar também como SSA, no que diz respeito aos agentes e participar em fóruns internacionais e regionais e agindo ao mesmo tempo como embaixadores e como porta-vozes da iniciativa, seja do ponto de vista direto ou, portanto, em presencial ou virtual. E também ser porta-voz sobre artigos que falem desta iniciativa e, ao mesmo tempo, é também a oportunidade para sublinhar e promover o trabalho que as cidades estão a fazer no terreno para contribuir para um nível mais global. E antes de mais, antes de passar a palavra ao meu colega Nelson, para falar isto num pouco mais de pormenor, agradeço a todos por terem se juntado a nós e espero que considerem, em nome do vosso Presidente da Câmara ou do vosso governante, espero que, se quiserem inscrever-se, entre, por favor, em contato com o Centro de Assistência Técnica. E vou passar então a palavra ao Nelson. Obrigado, Che. Vou falar em francês agora. Mais uma vez, muito obrigada, Che, pela apresentação do Fórum Regional dos Presidentes das Câmaras, dos autarcas. Chamo-me Nelson Blamar, estou nomeadamente encarregue do Gabinete de Política da Convenção dos Autarcas para a África Subsaariana e queria apresentar-vos um pouco mais em pormenor a composição do Fórum Regional dos Autarcas, que será presente neste fórum, o papel e as responsabilidades e, igualmente, as qualificações necessárias para poder fazer parte deste programa. No que diz respeito à composição do Fórum Regional dos Autarcas, o fórum é composto de 3 representantes por região, em função das regiões da União Africana, e da África do Norte não está incluída. Ou seja, estas regiões no âmbito deste Fórum Regional de Autarcas da União Subsaariana. Portanto, são regiões da África de Leste, a África Central e a África do Sul, ou o sul da África, do continente, e os 3 representantes por região são selecionados em função do interesse e das qualificações em fazer parte do fórum. Naquilo que diz respeito às responsabilidades, o papel e as responsabilidades do Fórum Regional dos Autarcas, tem que representar, como a Che apresentou, ser membro do Fórum, serão encarregados de representar e fazer ouvir a voz de cerca de 80 cidades signatárias do Fórum Regional, também reunir e apresentar todos os comentários dos signatários, os comentários, as prioridades, as contribuições estratégicas de todos os signatários
para as atividades estratégicas do Fórum de Autarcas, nomeadamente dar comentários ao fórum, ao secretariado, ou ainda à unidade de coordenação dos projetos, assim como os parceiros. Um outro papel será o de representar a Convenção dos Autarcas junto das partes interessadas, durante reuniões, fóruns, entrevistas nos média, tendo ao mesmo tempo um papel como embaixador, mas também de porta-voz desta iniciativa. Quando, por exemplo, houver conferências sobre os eventos entre a África e os representantes dos fóruns em que participam para representar o nível político, a Convenção dos Autarcas da África Subsaariana. Outro papel será também mobilizar os outros autarcas na região para apoiarem e falarem sobre questões-chave que estão a ser defendidas pela Convenção dos Autarcas da África Subsaariana, ou seja, por exemplo, o financiamento climático, o acesso à energia, a atenuação da mudança climática, etc. Temos que ter também como papel fazer conhecer a Convenção dos Autarcas para a África Subsaariana e permitir recrutar novos signatários para esta iniciativa, nomeadamente nas regiões respectivas e representantes do Fórum Regional dos Autarcas, e também pedir aos representantes do Fórum para examinar e para apoiar a importância estratégica da Convenção dos Autarcas, ou seja, ou sequer apresentadas nas reuniões do Conselho do GECOM, pelo membro do Conselho para a região, e haverá também um membro do Fórum que será nomeado no centro deste fórum para o clima e a energia. E, finalmente, os representantes que forem eleitos no seio deste fórum terão a cargo de participar no processo de nomeação do seu representante dentro do Conselho e da Convenção Mundial dos Autarcas para o clima, para o financiamento climático. No que diz respeito às nomeações, tem para poder ser nomeado ou eleito neste fórum regional. As nomeações serão reexaminadas a cada 2 anos ou no fim do mandato, ou seja, no caso em que cada mandato do membro dura 2 anos e se chega ao fim do mandato, o vice-presidente segurará da mesma cidade ou da mesma entidade local, assegurará a gestão interina até à próxima nomeação do presidente. No que diz respeito às qualificações utilizadas ou necessárias para se poder ser eleito ou nomeado no fórum, é preciso, em primeiro lugar, que a pessoa que deseja ser ou participar neste fórum geral dos autarcas tem que ser um representante político, como, por exemplo, o autarca, o presidente da Câmara ou o equivalente do presidente da Câmara, portanto, um autarca, seja ele governador ou outro de uma cidade ou de uma entidade local, um governo local que seja signatário do COM-SSA. O autarca ou o governador que desejar ser
no seio do Fórum Regional dos Autarcas e que tenham conflito de interesses, tem que afastar também qualquer, tem que estar afastado de qualquer litígio que possa tentar a importância deste órgão. As pessoas que desejam postular têm que ter também uma certa vontade e um certo interesse pelo fórum, uma capacidade de agir enquanto embaixador ou como porta-voz da Convenção de Autarcas para a África Subsaariana, de forma entusiasta e proativa, e tem que ser um pouco conhecedor do Fórum Regional de Autarcas. Isto são as principais qualificações, mas há outras qualificações que podem ser necessárias. Por exemplo, de ter já participado para organizar no âmbito do COMESSA no passado. Tem que a cidade de que são representantes tenha já realizado o avanço de uma questão de uma ligação a projetos de infraestruturas sustentáveis. Ou que a cidade de que é o representante político tenha já recebido um crachá da Convenção Mundial dos Autarcas para o Clima e Energia, um crachá que funciona com a avaliação ou a metodologia, etc., ou que o representante tenha experiência para representar em assembleias, em associações ou em fóruns. E, finalmente, que já tenha uma experiência provada em termos de liderança ou um certo conhecimento e experiência enquanto porta-voz nos temas de mudança climática, do ambiente, desenvolvimento sustentável. Agora vou deixar a palavra à minha colega Marina para apresentar um pouco o processo de eleição e de nomeação no que diz respeito ao Fórum Regional. Obrigada, Nelton. Vou voltar a passar para inglês e durante esta tarde agradeço a todos os que se juntaram a nós. Eu sou a Marina Reixen-Lutz e faço parte do gabinete de ligação política. Como todos já viram, na passada semana houve várias expressões, uma convocatória para expressões de interesse para todos os signatários e todos os documentos foram incluídos igualmente, por isso se estiverem interessados e se é sessão autárquicas, governadores ou deputados podem, encorajamos a candidatar-se e o prazo final é a 11 de março, da próxima sexta-feira. Não nesta, mas na próxima. E então como é que as coisas vão funcionar para uma seleção do Fórum Regional dos Autarcas? Todas as pressões de interesse vão ser revistas pelo Comitê Mundial, pelo Secretariado, para assegurar que estão preenchidas com todas as qualificações necessárias. Tem que haver um equilíbrio em termos de género e de representação das cidades secundárias. E esperamos também anunciar a composição no próximo dia 22 de março. Mas como é que as coisas funcionam se houver mais do que 3 expressões de interesse por região? Se recebermos mais do que 3 por região, e os membros do RMF vão ser selecionados, por exemplo, vão
estar num processo de seleção pelos pares. Próximo slide. Por isso, cada signatário vai receber uma lista de potenciais candidatos na sua região respectiva. Aproximadamente volta de final de março, portanto vai ter que escolher até 3 e vão receber todos os documentos dos candidatos com os nomes, as cidades, a carta de motivação, tudo mais, e porque é que eles gostariam de ser membros deste fórum regional de autarcas. Depois, os 3 membros mais votados serão selecionados como membros e esperemos que todo o processo esteja terminado em 15 de abril. Há também uma questão de o que é que acontece no caso em que o mandato termina antes que haja uma nova convocatória para essa região e o processo recomeça de novo. E temos que considerar também o tamanho das cidades, o género ou na substituição dos representantes para a região. E no caso de uma presidência, se o presidente da RMF termina, se o mandato termina, tem que se verificar a sua substituição por um presidente interino, que será o vice-presidente da sua região. Antes de passar a palavra, isto era um processo de eleição, mas já estamos prontos a responder às vossas perguntas no que diz respeito a este processo de eleição. Talvez o Mohamed, se quiser dizer algumas coisas antes de passar às questões e respostas. Sim, bonjour, Mohamed. Queria só dizer, se me permitem, peço desculpa, mas ouve-se muito mal. A convenção dos autarcas passou até agora por 3 fases importantes. Uma fase que permitiu ter mais ou menos 300 países interessados nesta estruturação, com a elaboração de um certo número de planos de ação. Estamos atualmente numa fase de coroamento destas atividades, com o secretariado da convenção com uma fase operacional e com um fórum que é extremamente importante para a África. E o mais importante neste fórum é que ele tem que desempenhar um papel fundamental para levar a voz da África em matéria de vários atos, nomeadamente a questão da defesa do contacto, e que não há uma governança última, não há uma ligação entre o nível local e o nível local, e uma coordenação com uma ação no terreno. Em segundo lugar, a questão no fórum é a questão do acesso ao financiamento, porque o fórum é uma plataforma importante para pedir um financiamento direto ao nível das coletividades africanas, e o fórum pode desempenhar um papel muito importante sob este ponto de vista. Em terceiro lugar, o fórum é uma experiência de partilha
que tem que ser incitada e que o Fórum constituirá também um espaço importante para a África, para que a questão do clima possa ser uma questão organizada e estruturada, tanto ao nível nacional, nível local, mas igualmente com a adesão dos diferentes atores-chave no terreno. Não quero avançar muito mais e deixamos de o ouvir. Obrigado, Mohamed. Agora podemos arrancar com a sessão de perguntas e respostas no que diz respeito ao Fórum Regional dos Autarcas. Oui, Mohamed? Oui. Oui, je suis désolé, vous aviez fini ou... Tinha acabado? D'accord. Donc, je voudrais juste Não, queria só evocar a questão da COP27, que tem uma componente muito especial. O fórum pode ser um vetor para trazer a voz da África à parte local e com o COM-SSA. Obrigado. Merci, Mohamed. C'est vrai, effectivement, c'est très important. Isto é extremamente importante. De facto, há vários eventos que vão ser importantes na Convenção dos Presidentes das Câmaras e na ação do clima em África. Haverá, nomeadamente, uma cimeira que terá lugar em maio, no Quênia, e que foi evocado pelo Mohamed, é extremamente importante. Podemos agora começar com a sessão de perguntas e respostas. Não hesitem em colocar as vossas perguntas. Vejo uma mão levantada. Podem colocar as vossas perguntas. Allô? Oui, allô. Et bonsoir à tout le monde. Bom dia a todos. Je m'appelle Alon Kofi. Chamo-me Alaonu Kofi e estou ao nível da parte da questão 1 do Togo. A minha questão é relativa à data final de depósito da apresentação das candidaturas. Percebi um pouco mal essa parte. Obrigado. Obrigado pela sua pergunta. A data final de apresentação de candidatura é 11 de março. Devem ter recebido por e-mail um documento com a carta de informação que diz respeito ao Fórum Regional dos Autarcas e devem ter recebido também um formulário que têm que nos enviar com as informações necessárias para postular, para se candidatar ao Fórum Regional. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Há outras perguntas? Oui. Sim. Bonsoir, moi c'est Farid Aeva, toujours Eu continuo a apresentar, portanto, a comuna de Cloto. Quais são as pessoas que vão votar? São os membros do fórum ou vai ser estendido aos outros autarcas? Vai ser estendido aos autarcas da região. Por exemplo, se para a região da África de Leste já não tivermos mais do que 3 candidaturas,
vai haver um voto proposé, pour les maires proposto para os autarcas da África de Leste, qui seront amenés à voter parmi que les serão candidats. levados a votar entre os candidatos apresentados. Ok. Par rapport à la qualification. Allô? Oui, Allô? Nous avons d'autres questions. Vous Temos avez outras vu, perguntas. sur certains points, le badge est comme en fait, Como é que nós fazemos com a questão do crachá, do vous badge? aviez dit, Disse posséder le badge est comme que as pessoas que têm já o badge do comitê. E outra pergunta sobre a qualificação. concerne Oui, oui, bonsoir, monsieur. Bom, Par rapport à moi, c'est Gagnon, Kwame aussi. eu sou Guafiossi, também de Cloto 1, Togo. Em relação à qualificação, há vários pontos principais. É preciso ter já participado em eventos deste tipo. Queria saber se são ateliês internacionais ou ateliês sobre o plano nacional. São os dois? J'aimerais savoir. Queria saber também ver até que nível, como é que nós conseguimos finalizar. Nós estamos a desencadear o processo de arranque de um projeto. Será que podemos ser também candidatos? Eu peço desculpa, mas percebe-se um pouco mal. merci pour vos questions. Obrigada pelas vossas perguntas. No que diz respeito às qualificações, Encore une fois, mais uma vez, essas qualificações são recomendadas. c'est pas ce n'est pas forcé d'avoir Não somos forçados, não são forçados a ter participado, não é forçoso terem participado em ateliês, mas é recomendado. Naquilo que diz respeito a esses workshops, podem ser do ponto nacional ou do ponto internacional, mas claro que é necessário, recomenda-se que se tenha um mínimo de conhecimentos para a convenção de presidentes das câmaras ou autarcas. No que diz respeito ao estado de avanço do plano de ação para a energia sustentável e clima, honestamente não há necessariamente etapas mínimas, mas é preciso que a cidade já tenha começado já tenha iniciado pelo menos esse processo. E no que diz respeito aos crachás da Convenção Mundial dos Presidentes dos Autarcas para a energia, estamos conscientes que nem toda a gente está, nem todas as cidades estão ao mesmo nível. E os crachás é um bónus, ou seja, não é se uma cidade não atingiu, ainda não tem o seu crachá, pode ainda assim candidatar-se ao Fórum Regional dos Autarcas. Há uma prioridade, no entanto, que é dada às cidades em que já houve mais num estado de avanço do plano de ação para a energia e o clima, e os presidentes das câmaras têm representações políticas, já participaram em muitos eventos e são conhecedores desta Comissão Mundial dos Autarcas. Há outras perguntas? Do not hesitate to ask questions in Portuguese as well. Podem também colocar perguntas em português.
Eu não consigo encontrar a ligação para português, mas eu estou muito satisfeito com a forma como apresentou o processo, foi muito claro em relação aos representantes e a forma como eles são eleitos, mas também em relação ao processo. Penso que nós poderemos avançar com a nossa motivação e por isso agradeço muito. Aqui é Manuel de Araújo, da cidade de Quelimane, em Moçambique. Obrigado pelas palavras. Não hesite, se tiver alguma outra pergunta, em enviar uma questão ao contacto, porque os meus colegas já colocaram aqui um endereço, e-mail no chat. E também temos o registro completo em português. Any further question? Há mais alguma pergunta? From the attendants, you can raise your hands. Podem levantar as vossas mãos. No more question? Se já não há mais perguntas, penso que podemos avançar. Não há mais perguntas. Nicola, would you like to do like the last? Nicola, quer fazer a última apresentação para hoje? Thank you, Nelson. I'm just going to share my screen. Vou partilhar o meu ecrã. Can you see that? Conseguem ver isto? Yes, we can. Thanks, Marina. Good afternoon, everyone. Boa tarde a todos. Chamo-me Nicola Rule e faço parte do secretariado do COMSSA. Vou apresentar-vos duas iniciativas para encorajar algumas cidades a juntar-se a nós, que são a Corrida das Cidades para Zero e a Corrida das Cidades para a Resiliência. Estão iniciativas globais que são dirigidas que estão ligados à Convenção das Nações Unidas para o Clima e a Mudança Climática e as negociações que têm sido efetuadas, e o objetivo destas iniciativas é para mostrar uma ação climática ambiciosa nas cidades de um ponto de vista global. E por isso encorajamos as cidades africanas a juntar-se a nós e para que as vozes africanas possam ser ouvidas. No que diz respeito à Corrida das Cidades para a Resiliência, tem a ver com o mostrar o impacto que isto tem nas comunidades com mais dificuldades. Temos um compromisso em cumprir os objetivos da Convenção de Paris. E para se juntar a uma outra iniciativa, isto implica comprometer-se em ações civis no que diz respeito à Corrida das Cidades para a Resiliência. Portanto, tem que haver um pedido para aderir a esta iniciativa. A cidade tem que tomar ações e fazer relatórios públicos. Ao mesmo tempo, no que diz respeito à Corrida das Cidades para Zero, têm que se comprometer em ações climáticas
advogar por atingir o nível 0, ter um objetivo, tomar essas ações e fazer também um relatório publicamente. Essas ações têm que ser tomadas também de um ponto de vista público e, por isso, estes compromissos são muito ligados às iniciativas do Fórum Mundial para estes planos de ação e também na avaliação dos riscos de vulnerabilidade. E temos que encorajar as cidades africanas a entrar neste processo e, portanto, desta forma, porque elas já estão, em alguns dos casos, a tratar destes mesmos temas. Podem visitar os sites de internet destas iniciativas ou contactar também o secretariado do COMESSA. Muito obrigada e estou aberta a perguntas, se houver alguma. Thank you, Nicola. Obrigada, Nicola. Nicola, thank you very much. Sim, muito obrigado, Nicola, por nos introduzir estas duas iniciativas que eu acho que são muito interessantes e definitivamente vou candidatar-me. A cidade de Quelimane vai candidatar-se a ambas. Queria só descobrir se há alguns prazos a cumprir, se há alguma data inicial ou uma data limite para as candidaturas ou se está aberto ao longo de todo o ano. Sim, está aberto e decorrem durante todo o ano. Muito obrigada. Are there any further Há questions mais algumas perguntas from the attendees? da parte dos participantes? Yeah, I think that's Thank it. you, Nelson. Então, muito obrigada, Nelson. Thank you very much, everyone, for Agradeço a todos pela vossa participação in this short webinar on the neste pequeno webinar sobre question. o Fórum Regional. Se tiverem mais alguma pergunta, Do not hesitate to não hesitem em contactar o helpdesk, of the Covenant of Mayors in Sub-Saharan Africa. portanto, do Fórum Regional da Comissão Mundial dos Autarcas das cidades subsaarianas. COMSA.org. And again, E mais uma vez, just as a reminder, só como lembrete, the application as candidaturas on the 11th of vão ser very much for participating. 11 de março. Muito obrigada por participarem mais uma vez To all the e obrigada presenters, Mohamed, Shay, ao Mohamed Che, a Marina and the rest of the team. e ao resto da equipa. Thanks, Nelson. Obrigada, Nelson. Thanks, everyone. Mais uma vez, obrigada a todos.